Bom dia, galerinha da MR5. Que bom que a gente pode falar um pouquinho. Quero criar um grupo aí de WhatsApp para a gente poder ter uma comunicação mais próxima. Na próxima semana eu já quero convidá-los pelo WhatsApp para que a gente possa tirar dúvidas a respeito das atividades que eu propus. E eu queria conversar um pouquinho sobre o conteúdo que eu já enviei para vocês. Fazer uma revisãozinha desde o começo lá até a aula que nós estamos propondo hoje, tá? Então nós vamos começar um pouquinho lá sobre o parnasianismo, né? O parnasianismo ele está dentro do período do realismo, naturalismo, parnasianismo e simbolismo, tá? Então eles caminham juntos. O que a gente tem de diferente nisso aí? O realismo e o naturalismo, eles vão trabalhar sempre com a prosa. E o parnasianismo e o simbolismo, eles só trabalham com a poesia. Então a gente tem que pensar no seguinte modo. O que o parnasianismo pregava? Ele pregava a arte pela arte, sobretudo a arte pela arte. O que ele queria dizer com isso? Que não importava muito aquilo que eles queriam transmitir para o leitor, mas eles queriam que a arte deles fosse perfeita. Então a estrutura deles teria que ser uma perfeição, assim como outras atividades, como o ourives, que quer sempre fazer uma joia perfeita para entregar para alguém, né, para vender. Eles também queriam essa perfeição formal. Então os versos tinham que ter o mesmo número de sílabas poéticas, teria que ter rima interna e rima externa, rima pobre, rima rica, tá? Então, assim, todas as regras formais, né? Uma linguagem completamente diferente da que nós utilizamos no cotidiano, até porque se eles não achassem uma palavra que rimasse, eles iam para o dicionário, então procurar uma palavra que coubesse na poesia, para que eles tivessem, então, uma perfeição na forma, tá? Então a gente está falando aí do parnasianismo, que ele é então esse momento em que eles procuram, eles focam apenas na forma, tá? E aí a gente vai entrar, gente, no pré-modernismo depois disso, né? O pré-modernismo, ele já vem com algumas questões que têm que ser avaliadas, porque eles não querem essa mesma métrica, essa mesma rima, essa mesma forma louca de se colocar e tem que ser formal, né? Tem que estar com essas regras rígidas, eles não querem isso. Eles querem uma liberdade para se expressar, eles querem falar a respeito do cotidiano das pessoas, eles querem falar a respeito dos problemas sociais, das regiões que eles vivem, né? Quais são os problemas que essas regiões apresentam. Então não tem como eu falar tudo isso dentro de um contexto formal. Eu tenho que ter uma certa liberdade. Então, gente, o pré-modernismo, eu tenho que pensar que ele não é uma escola literária como o realismo, o naturalismo, o parnasianismo, o simbolismo. Ele é apenas um período de transição, tá? Ele tá aqui no meio, ó, entre o parnasianismo, lá do realismo, e o modernismo, esse que nós vamos viver até os dias atuais, né? Então a gente tem que pensar assim, se o pré-modernismo ele não é uma escola literária, ele é apenas um período de transição entre o parnasianismo, o simbolismo e o modernismo, tá? Então é um período de transição entre essas escolas literárias. Esse período de transição, gente, se é um período de transição, eles vão utilizar ainda algumas coisas antigas e algumas coisas novas, porque eles estão ainda experimentando. Então, quando a gente experimenta, a gente utiliza alguma coisa que a gente já tem e a gente reinventa, né? O que nós estamos fazendo agora, a gente está reinventando as nossas atividades, as nossas aulas, para que a gente possa estabelecer um resultado positivo dentro do contexto que nós estamos vivendo. Então, se esse período de transição, a gente não pode dizer assim, todos os autores agora vão escrever dessa forma, pensando no seu cotidiano, pensando nessa forma mais livre. Não, alguns ainda tinham essa questão ainda de utilizar essa forma, né,
Normalmente o soneto eles utilizavam, porque daí você tem 4 versos, mais 4 versos, mais 3 versos, mais 3 versos, né? Isso forma o soneto. Então é nisso que a gente tem que pensar. O período de transição, a gente não sabe ainda o que vai ser proposto, como a gente vai fazer, mas a gente vai fazendo e vai aprendendo e vai aderindo a novas formas, tá? O que a gente tem que pensar nesse momento aí? Bom, nós estamos no início do século XX, né? Falando aí do início do século XX. Essas conquistas tecnológicas que a gente tem, né, devido aos 2 últimos séculos aí, nós tivemos a invenção do avião, nós tivemos o domínio da siderurgia, e isso tudo, gente, foi um boom, né, no Brasil, porque o capitalismo, então, ele ganhou uma força incrível. Por quê? Porque estava em ascensão o capitalismo, e essa ascensão se devia que a mão de obra, né? E a exploração dessa mão de obra é que gerava os lucros extraordinários, então, para esses representantes, né? Então, nós estamos falando de um capitalismo que estava em ascensão nesse período aí. Os meios de comunicação em massa, que a gente pode pensar, eles estavam assim multiplicando-se, né? Os cinemas, as rádios, as revistas, os livros. Nesse momento aí, né, no início do século XX, é onde teve o boom, né? Onde realmente houve uma mudança em relação à sociedade, aquilo que a sociedade tinha então acesso, né? Se a gente pensar um pouquinho em relação a isso, a gente vai pensar assim, tá, mas isso começou aqui no Brasil? Não, isso não começou aqui no Brasil. Essa questão toda, que vai até a Semana de Arte Moderna Brasileira, em 1922, ela começa lá na Europa, lá em Portugal. Né? O que a gente tem que pensar assim? Em Portugal aconteceram manifestações artísticas, então nós não estamos falando só de literatura, nós estamos falando de toda e qualquer tipo de arte, né? E essas manifestações, o que elas propunham? Uma renovação, né? Uma reestruturação nas artes, que foi o que houve aqui na Semana de Arte Moderna, que também se propuseram a isso, né? Então, quais são essas vanguardas artísticas? A que mais influenciou o Brasil foi o futurismo. E por que o futurismo? Se nós pensarmos em todos os meios de comunicação que estavam explodindo aqui no momento, né, nós vamos entender o porquê. O futurismo, o que pretendia? Negar o passado. Eles não queriam nada que tivesse a ver com o passado. O que nós tínhamos aqui no passado? Antes, como é que os autores escreviam? O parnasianismo, baseado lá nas questões de Portugal e não nas questões aqui do Brasil. E as vanguardas, elas propõem exatamente isso. Olha, vamos acabar com o nosso passado. Né? Então, eles colocam ali no manifesto deles, de Filippo Tommaso Marinet, esse manifesto futurista é muito interessante porque tem a ver com o contexto também do que a gente está vivendo um pouquinho, né? Nós queremos glorificar a guerra, única higiene do mundo, o militarismo, o patriotismo, o gesto destruidor das anarquistas, as belas ideias que matam e o menosprezo à mulher. Por que eu digo que tem a ver com o que a gente vive hoje, né? Se a gente pensar, eles eram loucos, gente, porque eles queriam negar o passado e nós somos aquilo que nós somos fruto daquilo que nossos pais, nossos avós, nossos tataravós vivenciaram, senão nós não existiríamos. E assim é a nossa história, né? A nossa história se faz e nós estamos aqui hoje pelas vivências antigas. E aqui eles queriam exatamente o contrário, eles queriam apagar o passado. Numa parte também desse manifesto, eles falam em queimar igrejas, queimar bibliotecas, justamente para que acabassem com o passado e ficassem somente com o futuro, somente aquilo que eles gostariam de ver, né, de imaginar, e não mais o futuro, aquilo que existia já desde então. Tá?
Então, o futurismo, gente, foi o que mais marcou a literatura brasileira. Essas características dele, né, que ele elogiava a máquina. Então, uma máquina é aquela coisa que trabalha rápido, né, que não precisa de mão de obra, muitas vezes, né. O desprezo pelo conceito clássico do belo, eles não queriam mais essa questão, né, de ficar evidenciando uma obra de arte naquele momento. O repúdio ao passado, eles não queriam mais saber do passado. A idealização da violência como purificadora do mundo, só vou fazer isso realmente, né, se eu acabar com tudo aquilo que já existiu. A luta em favor do verso livre, sem rima, sem métrica, e aí vocês entendem por que eu digo que isso influenciou bastante o Brasil. A atribuição de qualidades humanas às máquinas, porque era cobrado, o capitalismo dizia que tu tinha que ser uma pessoa rápida, né? Porque senão tu ia perder teu emprego, então tu tinha que ser aquela pessoa que trabalhava da manhã à noite e produzia muito, né? E outros manifestos ali, características que eles colocavam com uma manifestação da arte como se fosse chocar aquele que estava vendo. Ele não queria ser uma arte por ela só. A arte pela arte aqui não se estabelecia, né? Se rompia completamente. Então eles queriam romper com esse futuro, né? Romper com o passado, desculpa, e só olhar para o futuro. Né? Quero que vocês pensem se há como a gente fazer uma coisa dessas, né? Não olhar para o passado e somente para o futuro. Outras vanguardas também tiveram aqui uma influência, não tanto quanto o futurismo, né? Que foi o cubismo. Então a gente pode pensar ali no cubismo, as formas geométricas, né? Muito importante para a arte, né? A gente vê muito isso ainda da pintura cubista em artes hoje em dia. Mas uma das coisas que mais foge a nossa literatura é que a literatura ali, quando eles escreviam, ela era fragmentada. Ela não conseguia colocar as questões claras como elas deveriam ser. Então, assim, ficava truncado, tu nunca sabia do que estava sendo falado, porque era fragmentado, tá? É como se eu tivesse um pensamento, mas eu não conseguisse te dizer exatamente aquilo que eu estava pensando, né? Então, eu te diria a primeira palavra e a última palavra. E tu ia ficar assim, tá, mas e isso? Qual é a junção disso, né? É fragmentado, as ideias são fragmentadas. Então, às vezes eu vou estar falando de São Paulo e daqui a pouco eu falo assim, mas o mar do Rio é maravilhoso, né? Então, assim, eu tô falando de São Paulo e de repente eu falo do mar do Rio, que não tem nada a ver com o contexto de São Paulo, e eu não tô fazendo uma referência a ele, né? Eu estava falando de São Paulo, tá? Para que vocês tenham uma ideia de como isso acontecia na literatura. O expressionismo, gente, também, né? Nasceu na Europa também. E uma das questões bem importantes que a gente tem que entender nesse momento aí era o calor, né, da guerra. Então, assim, o desespero, o dissabor da vida, né? Tudo que nós estamos talvez vivenciando um pouquinho hoje, né? Retratar os sentimentos, né? Como que a gente retrata esses sentimentos, né? A gente vai retratar através, se for da pintura, talvez seja uma pintura bem negra, né? Hoje em dia. Mas as principais características ali é uma linguagem mais rápida, seguindo o fluxo da consciência. Então, eu não vou, de maneira nenhuma, falar a frase exatamente como ela deve ser. Eu também vou ter uma fragmentação, apesar de que eu sempre vou colocar o que está aqui, né, no inconsciente, tentar colocar para fora aquilo que eu penso. Tá? Essa é a diferença do cubismo. O cubismo não, ele está falando de uma coisa, daqui a pouco ele fala de outra, não tem nexo, tá, entre as ideias. O dadaísmo de Tristan Tzara. O dadaísmo, né, gente, vem de loucura, vem de Dada, né? Então, se a gente pensar um pouquinho ali, quem escreveu o manifesto
então publicou o Manifesto Dada, né? Que significa nada, né? Nada. Então, se a gente pensar assim, Dada significa nada, dadaísmo nada, né? Se a gente pensa assim, é uma anti-arte. Então a gente vai pensar assim no momento que a gente está vivendo aqui agora, tá? Se a gente colocar uma máscara parada em qualquer lugar agora no momento, tá? Pega um boneco, bota uma máscara e põe uma luva num boneco e deixa lá. Num posto de gasolina. Ele serve para alguma coisa naquele momento ali que ele está inserido? Aquela luva e aquela máscara? Vai proteger aquele cidadão? Que é um boneco? Não, não vai. A mesma coisa que eles queriam nesse momento, gente. O que eles queriam dizer? Eles queriam colocar assim: bom, que as coisas fora do seu contexto natural, elas não servem para nada. E eles queriam exatamente isso, chocar a sociedade, chocar as pessoas relativas àquilo que eles queriam. Então, o que tinha ali, gente? Ó, eu tenho um quadro que é um mictório, né? Exatamente um mictório, tá? Em 3D ali, mictório. No lugar dele, ele tem serventia. Tá? Ele tem serventia. Ele serve para urinar. Agora, eu digo para vocês assim, ele tem serventia, se eu colocar ele num quadro, ele não tem serventia nenhuma. No meio de uma enchente, se eu colocar uma lixeira no meio de uma enchente, ela vai te servir para alguma coisa? Não, ela vai servir no seu modo normal, mas não dentro de uma enchente, que as pessoas não conseguem nem chegar a uma lixeira, quanto menos pensar no lixo e colocar lixo na lixeira, né, no momento de uma enchente. Então era isso que eles queriam fazer. As principais, então, ideias, né, características desse momento aí, o radicalismo, né, gente? Então, assim, eles eram extremamente radicais. A decomposição das palavras. As palavras, então, apareciam um pouco aqui, um pouco aqui, um pouco aqui, né? Disforme, tá? E esse radicalismo, então, era o principal aí. É como se a gente pegasse assim, ó. Se eu dissesse para vocês assim, olha, eu tenho um poema aqui do Mário Quintana. Nós vamos pegar esse poema do Mário Quintana e nós vamos recortar palavra por palavra. E agora nós vamos colocar esse poema. Ele existe, ele tá dentro, né? Nós recortamos, mas ele existe. Ele tá dentro de um saquinho ali. Todo ele dentro de um saquinho. E nós vamos fazer agora um poema, então, Dada, né? Dadaísta. Nós vamos fazer um poema e nós vamos começar a tirar, né, essas palavrinhas de dentro do saco e nós vamos formar, então, uma poesia baseada, então, naquela poesia que a gente viu. Será que vai sair as palavras exatamente como a gente quer? Será que o dá não vai sair na frente do e, do mi, do na? Não vai sair o que realmente estava escrito no poema. E é isso que eles querem, gente. Eles querem o radicalismo, né? Não é para entender, tá? Não é para entender. Era o Dada aí. Então, por isso, a gente tem essa receita dadaísta de um poema. O surreal, né, gente? Surreal, a gente vai trabalhar aí com a espontaneidade, né? A associação de ideias. Então, gente, na realidade, a gente vai ter aí uma obra que é bem conhecida aí, tem um cavalo com umas asas, né? Então, esse cavalo de asas aí, ele existe? Ou ele existiu na mitologia somente, né? Então, na realidade, assim, é uma maneira da gente provocar, né, quem está vendo, quem está lendo, para que ele pense realmente naquilo que ele está vivendo, né? A linguagem também é fragmentada, a escrita é automática, então, assim, eu não vou pensar muito para falar, eu não vou pensar muito para escrever, eu apenas penso e vou deixando vir aquilo que eu estou pensando e vou escrevendo aquilo de acordo com o meu pensamento, tá? A valorização da psicanálise, então, assim, eu pergunto para vocês, vocês conseguem definir e dizer exatamente o que vocês pensam sobre determinado assunto? Exemplo, sobre a morte. Vocês conseguem botar no papel tudo aquilo
vem na cabeça de vocês e que vocês conseguem imaginar sobre a morte, né? Eu acho que cada um pensa de uma maneira diferente e no momento de colocar no papel vai ser da mesma forma, vai colocar de uma maneira diferente, né? Então é exatamente isso que o surrealismo faz. Se eu pedir para vocês desenharem sobre a morte, nenhum dos desenhos de vocês será igual, né? Porque cada um tem uma referência aí relacionada à morte. E a psique, ela é exatamente isso, né, gente? É o fluxo das ideias. A gente não tem como entendê-las muitas vezes e a gente só vai então tentar colocá-las no papel, tá? Então eu espero que vocês tenham, assim, pelo menos, né, que a gente tenha conseguido, assim, fazer um combo daquilo que a gente já viu, né, tirar as dúvidas de vocês e eu espero que a gente se encontre na próxima semana com as atividades prontas. Estou enviando atividades para que vocês então possam tirar as dúvidas, né, por esse grupo que eu propus para vocês. Talvez uma aula online, vamos ver, né, como é que fica, para que a gente possa então ter a resolução dessas atividades que eu enviei antes, essa que eu estou enviando agora. Um bom dia aí para vocês, espero que esse tempo passe logo, que a gente possa se reencontrar dentro da sala de aula e que a gente possa ter aulas ao vivo, tá? Um grande beijo e até mais!